Sexta-feira, às 7 horas, nós teremos o Gamer. Então, todos os gamers estão convocados a estar aqui, retornando essa programação do Gamer, que vai ser uma bênção, com o pastor Daniel Pitorelli, Maria Pitorelli e a sua equipe. Vai ser um tempo maravilhoso. No sábado, às 7h30, nós teremos a programação dos jovens adultos, que também vai ser uma bênção. O Senhor vai realmente derramar as bênçãos dele sobre a igreja. No domingo teremos o super culto de Santa Ceia, que vai ser uma bênção com a apresentação de novos membros, né? Então a igreja estará em festa, vai ser um culto abençoadíssimo, muito espiritual, e que você não pode ficar de fora de forma alguma. Teremos também a rede de casais, pastor Gilson, pastora Marlene Pitorelli, estarão lá vendendo uma marmita de $20 para ajudar na rede. Nós estamos fazendo a programação e você poderá ali, né, se deliciar. Pode ter certeza, sempre a refeição que eles trazem aqui na rede de casal sempre é uma delícia, é uma bênção, é saborosíssimo. Qual que é o cardápio, pastora Marlene? Feijoada. Imperdível, né? Pastor Vini chega a lamber o beiço aqui com saudade do Rio de Janeiro, amém? Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Também quero incentivar vocês a já estar divulgando, a se preparando. No dia 25 nós teremos aqui o especial de Natal na nossa igreja. E vai ser muito especial, o favor de Deus, a bênção de Deus que será dispensada à igreja. E eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado. Com certeza, você jamais viu uma apresentação como essa. Vai ser lindo, vai ser impecável, uma cantata linda, uma cerimônia linda, maravilhosa, e que Deus vai ser muito glorificado, e você também. No dia 25, no próprio dia do Natal, a partir das 7 horas, estaremos aqui, vai ser uma bênção. E no dia 31, teremos o nosso culto da virada, amém? Já começamos as organizações do culto da virada, e vai ser um culto maravilhoso. Teremos um coquetel lá embaixo, teremos uma programação especial, e quem é crente tem que passar na igreja, amém? Tem que passar na igreja, já projetando o ano de 2026, que tem que ser um tempo de louvor, de joelhos dobrados, e de declarar as mais ricas e especiais bênçãos do Senhor sobre a vida da igreja. Então, teremos nosso culto de virada e vai ser uma bênção. Hoje eu quero justificar aqui, eu estarei começando a nossa série, né? 5 princípios bíblicos para ser próspero e abençoado no ano de 2026. Eu vou começar aqui com o princípio da integridade. Pastora Sara, hoje à tarde não se sentiu bem, né? Passou mal a tarde inteira, e até agora na hora do culto ela falou: amor, não consigo, né? Então eu fui escalado aqui para substituir a pastora Sara. Espero não te desapontar, meu irmão. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Hoje, por conta da neve, aconteceu algumas coisas, né? A gente teve que fazer muitas coisas. Quando a neve chega, nós temos que nos adaptar a ela, né? É verdade. Então, vai ser uma bênção. Nós abrimos o culto, viemos aqui, oramos, e foi uma grande bênção. Mas antes de eu começar esse momento, que eu tenho que também ligar a câmera e vir cá e pregar, amém? Antes de começar esse momento, eu quero perguntar: quem nos visita aqui essa noite? Levanta a mão. Tem alguém nos visitando? Aqui, ó. Cadê a equipe aqui, por favor? Levanta a sua mão. Amém, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe poderosamente. Que alegria ter você aqui. Já falava com o seu pai, com o Wesley, né? Sei que você é um adorador com excelência. Seja bem-vindo, viu? Aqui a gente tem um ditado, né? Como é que é? Qual que é o nosso ditado mesmo? Alguém lembra? Hã? É isso, volte sempre, eu fique para sempre. Aleluia. A pastora Sara não está aqui para me soprar e eu fico aqui em apuros, amém? Eu sempre esqueço o ditado, mas seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe rique e poderosamente, amém? Agora eu vou apresentar o ministrador dessa noite aqui e orar por ele, eu mesmo. Espera um pouquinho.
bênção e por nós estarmos aqui, Senhor. Podemos conhecer um pouco mais da Tua vontade nessa série que se inicia, uma série, Pai, que tem o objetivo de projetar a nossa vida, o nosso comportamento para o ano de 2026. Então, em nome de Jesus, serão 5 terças-feiras e aprove ao Senhor eu estar aqui abrindo este tempo de série de aprendizado. Estudaremos 5 princípios bíblicos com base no livro de Jó, e aonde nós vamos aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós, para sermos pessoas abençoadas e prósperas no ano de 2026. Eu sei que de mim mesmo, Pai, nada tenho a oferecer. Estou completamente à disposição e na dependência do Espírito Santo de Deus. E que a Tua graça, a Tua bênção seja sobre a igreja e que haja hoje o rema, que haja hoje revelação e que a boa mão do Senhor Jesus esteja conosco e que nós possamos, Pai, ser fortemente abençoados com essa palavra. Assim nós oramos na autoridade e nome de Jesus o Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o princípio que nós iremos trabalhar será o princípio da integridade. O texto que nós iremos abordar aqui é aquele que está no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e também no capítulo 29, quando há a virada na vida de Jó, a partir do versículo 11 até o 17. Então, eu não vou ler os dois aqui nessa parte, não, porque nós vamos trabalhar bem este capítulo hoje, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito ao teu coração e à tua família. Meus irmãos, aqui, como nós decidimos escolher o livro de Jó para seguir essa série, tem um motivo. Porque Jó é, para mim, o maior exemplo bíblico de superação, de transformação, de alguém que tinha tudo, perde tudo, só não perde a sua fé, e depois ganha dobrado tudo aquilo que perdeu. Então, é a maior história de superação e é a maior história que existe nas Escrituras Sagradas, que trabalha sob o verniz da integridade. Então, Jó aqui, nós escolhemos esse texto para trabalhar esses 5 sermões. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e entender claramente por que o princípio da integridade vai me fazer uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera em 2026. Por quê? Porque, com base no livro de Jó, eu preciso conhecer este princípio, me apropriar deste princípio bíblico, que é cristalino, para que eu tenha uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida maiúscula no ano de 2026, esse ano que já se aproxima. A história de Jó, ela começa com uma descrição tão rara que parece até inalcançável para todo ser humano, não é verdade? Lá no capítulo 1, versículo 1 de Jó, o texto vai começar com a seguinte tônica: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É o único momento das Escrituras Sagradas, do cânon fechado, da organização bíblica, desse vade-mecum sagrado, aonde o próprio Deus elogia um ser humano. É o único momento que Deus claramente, de forma pessoal, elogia uma pessoa, uma criação. Isso é algo inédito nas Escrituras e é um fato forte. Por que Deus elogia Jó? E por que a vida de Jó é um testemunho de integridade? É o que nós vamos aprender daqui por diante. Nos tempos em que nós estamos vivendo, né, muitas pessoas têm trocado, né, Dorinha, caráter por carisma, não é verdade? A essência por performance, né? A palavra integridade soa como um eco, né, bem distante de um mundo mais puro, para não se dizer impuro, não é verdade? Então, pouco se fala na igreja de integridade. Você vai ouvir bastante na internet, você vai ouvir bastante em muitos lugares aí, nas mídias, pessoas falar de prosperidade. Você vai ver muita gente falar de esperança.
Você vai ver muita gente falar de que você é bom, que você é o melhor, que você é a essência do coração de Deus. Muito vai se falar de autoajuda, né? Mas hoje eu não quero aqui falar de autoajuda, eu quero falar de ajuda do céu. Amém? Porque eu creio que o ser humano não pode se ajudar, querido. O ser humano não pode se ajudar, o ser humano não pode colaborar com ele mesmo. O ser humano, ele está debaixo da dispensação da mão do Senhor, da vontade do Espírito Santo. Então nós preferimos a ajuda que vem do céu. Precisamos ficar na dependência, ouvir Deus e entender que Deus tem algo aos nossos corações. E a julgar do que nós estamos estudando aqui no livro de Jó, nesse sermão, nessa noite, nós vemos aqui que essa geração, ela tem filtros, ela tem códigos, ela tem duplicidades, ela vive uma espécie de performance social. Todo mundo tem que ser igual, já percebeu isso? Hoje, se você for olhar para a moda, todo mundo tem que ser igual, vestir a mesma roupa, ir nos mesmos lugares, ter os mesmos carros. As redes sociais meio que igualou as pessoas em um lugar comum, Então todo mundo tem que ser um mesmo, um ponto comum, um ponto que todo homem agora é médio, toda mulher é médio. Então, para você ser próximo, você tem que alcançar aquele patamar, e não é isso que as Escrituras nos diz. O patamar que as Escrituras nos trazem aqui essa noite não é um patamar social, daquilo que as pessoas veem em você, aquilo que as pessoas veem você fazendo, aquilo que você tem no bolso, aquilo que você tem na conta, aquilo que você é bom, os seus talentos, a sua experiência, a sua expertise, tudo isso é muito bom, mas não é isso que nós aprendemos aqui. É muito importante entender o caráter de Deus, porque, de certa forma, Jó espelha o caráter de Deus. A integridade de Deus é vista na personagem de Jó, e é por isso que esse princípio é tão importante nos dias de hoje, aonde os relacionamentos não são duradouros, não é verdade? À medida que os vestidos de noiva são longos, a cauda, a grinalda ali é longa. Quanto mais longo o vestido, mais cara a festa, menores a duração dos casamentos. Quantas pessoas têm perdido a esperança, a paz, a graça, o dinheiro, os dias, porque têm vivido aí nessa média, tentando viver em cima desse rolo compressor que se chama vida, que tem esmagado pessoas. E aí nós estamos olhando para tudo, E essa ética, ela é um pouco deturpada, porque a ética que o mundo defende é uma ética enviesada pelo dinheiro e poder. Não é. O que nós vivemos hoje é a regra do ter. Para você ser bom, relevante, considerado e ouvido, você precisa ter coisas. Não é? E enquanto as Escrituras Sagradas, pelo menos sobre o prisma da integridade, te chama a ser e não a ter. Ter é uma consequência do trabalho e do favor de Deus. Mas aqui, quando nós falamos de integridade, o texto nos chama a ser. E, gente, meus irmãos, como isso tem incomodado pessoas. Tem gente que vive uma vida inteira buscando a chegar em um lugar, que eles chamam um lugar ao sol. E quando chega lá, pastor Gilson Pitorelli, ele está tão destruído, sem emocional, sem família, sem tudo, que ele chega lá e aquele lugar passa a não ser um lugar de alegria, passa a ser um lugar de tortura, porque quando ele chega naquele lugar, que ele tem o dinheiro, que ele tem a posse, que ele tem tudo que ele trabalhou a vida inteira, ele percebe que aquilo que era mais importante ele não tem uma noite de sono, ele não tem amigos verdadeiros, ele não tem família que ama ele, não tem saúde, então ele trocou tudo aquilo que não tem preço por aquilo que tem preço. Isso é uma loucura. Porque nós olhamos aqui o caráter das pessoas e as pessoas estão buscando coisas e esquecendo de ser. E é por isso que o Espírito Santo quer ministrar hoje no teu coração, amém, querido? Em nome de Jesus, com base na vida e obra de Jó, o Senhor quer mostrar que ser é muito mais importante que ter. E é por isso que nós precisamos ser, como o próprio Deus aqui descreveu quem era Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Nós precisamos ser íntegros, retos, nós precisamos ser abençoados, porque essa é a vontade de Deus, amém? E eu vejo aqui Jó, ele não era um anjo, viu, meus irmãos? O texto aqui não fala que Jó é um anjo, fala que ele era um homem, não é, pastor Lelei? Aqui não fala aqui que Jó é tipo um monge isolado, que ele vivia isolado, só em oração. Não, diz que ele era um comerciante, era um grande empresário,
tinha uma fazenda, ele tinha grandes posses. Então ele não estava isolado, não, ele era como eu e você. E é justamente esse princípio de integridade, com base na vida de Jó, que nós precisamos aprender aqui hoje. Ele não te chama para te isolar, não é? Porque essa ideia do monastério não funcionou nem na Idade Média. Pegaram homens e mulheres e colocaram elas entre muros, e de lá saíram terríveis pecados, não é? Então, a ideia do isolamento aqui não vai te levar à integridade. O que vai te levar à integridade é a sua aproximação do conhecimento do Senhor, das Escrituras Sagradas, do quanto você conhece a Deus, de quanto você conhece as Escrituras, de quanto você conhece a vontade dEle, de quanto você conhece aquilo que Ele tem para você. Então, é isso que vai te trazer a essência da integridade que nós precisamos trabalhar como princípio. Se eu quero, em 2026, ser uma pessoa próspera e abençoada, eu preciso ser íntegro comigo mesmo. Eu preciso ser íntegro com os outros. Eu preciso ser íntegro com as pessoas que me veem. Eu preciso dessa integridade, porque a integridade aqui, segundo nós estamos estudando, é o espelho daquilo que nós somos. Pelo menos aqueles que nasceram de novo, que são novas criaturas. Amém? Nós precisamos aprender do Senhor a ter este princípio. Então eu quero trabalhar rapidamente 3 pontos com você essa noite. Primeiro, nós vamos trabalhar a integridade, o princípio da integridade. Ele vivia no mundo real, né? Nós vimos que Jó vivia no mundo real como você. Todos copiaram isso aqui? Ele não estava isolado, vivia no mundo real. Outra, ele tinha rotina como você. Você viu lá? Ele fazia consagrações para os filhos, ele dava festas para os filhos chamarem as suas filhas. Ele vivia num mundo de rotina. E ele era testado. Como você certamente será testado em 2026. Viu, meu irmão? Pode ter certeza que nós vamos ser testados em 2026. Vai haver desafios, vai haver lutas, vai haver aflições. É por isso que nós temos que estar segurados no Senhor Jesus e sabendo que Ele tem a resposta, que Ele quer abençoar, que Ele quer abrir as portas, que Ele quer te sustentar, que Ele quer te colocar sobre os pés. O Senhor quer abençoar rico e poderosamente você e a sua vida. Você recebe isso na sua vida, meu irmão? Em nome de Jesus. E o texto diz que Jó era um homem íntegro. E vamos aprender um pouco da integridade de Jó. Amém? O primeiro tópico que eu aprendo aqui nesse sermão é que a integridade é quem você é quando ninguém está olhando. O texto diz que Deus olhava para Jó. Você sabia que Deus olha para você? Deus está olhando para você agora. Ele olhou para você há meia hora atrás da sua casa. Ele olha para você quando você está dirigindo o seu carro. Ele olha para você quando você está trabalhando. Ele olha você naquilo que você está pensando. Ele olha quando a porta do banheiro fecha, quando a porta do seu quarto fecha. Ele está olhando para você. Ele olhava para Jó. Ele olhava para Jó. E como ele olhava para Jó, ele descrevia a integridade de Jó. Esse é o ponto, o modelo que nós devemos seguir aqui essa noite. Porque claramente, querido, integridade é aquilo que você é, quando ninguém está olhando. Porque quando nós estamos sozinhos, muitos monstros nos apresentam, sim ou não? Sim. Ambições, desejos, lascívias, demônios na mente, que te tenta a sua mente, coisas que você não deveria pensar e você pensa. O próprio apóstolo Paulo é um testemunho vivo disso. Ele diz, aquilo que eu não deveria fazer, eu faço. E aquilo que eu deveria, segundo as Escrituras, fazer, isso eu me pego fazendo todos os dias. Então, Jó sabia isso. E é nessa base que eu quero trabalhar com você nesse toque. Imagine aí ser descrito por Deus da forma que Jó foi. Imagine. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um elogio maior, meu irmão. Não foi na multidão, não foi a esposa, nem filhos, foi Deus quem disse. Jó não era perfeito, mas era coerente. E é isso. Integridade é coerência entre a alma e a ação. O que você tem dentro tem que ecoar naquilo que você faz de fora. Repete isso comigo. O que tem aqui dentro tem que ecoar naquilo que eu faço lá fora. Isso é integridade. Isso é integridade. Jó vivia longe dos centros, querido. Uz era fora do palco. Era o interior do interior do interior. Ele estava fora dos holofotes. E é exatamente aqui que a integridade nasce, no anônimo, né? Que você é onde ninguém vê, onde ninguém aplaude,
onde só Deus escuta e o que você é que é a verdade. É exatamente isso que nós temos que aprender. Não adianta eu trazer aqui uma linda história, uma fábula, uma filosofia de vida. Não, eu preciso apresentar uma teologia prática que seja real. Integridade é aquilo que você se esforça. Escute isso. Nós precisamos ser intencionais todos os dias. Nós precisamos ser intencionais no princípio da santidade. Temos que ser intencionais a ler as Escrituras. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ser intencional. Eu vou ler a Bíblia e abrir e ler, porque você vai ver que você não tem esse desejo de ler. A pastora Sara fala muito isso aqui. Não tem desejo de ler. Você não tem desejo de jejuar. Você não tem desejo do bem. Isso é algo que tem que ter um esforço. Então, precisa ser intencional. Você precisa ser intencional com o seu marido, mulher. Orar por ele de forma intencional. Homem, você precisa ser intencional com a sua esposa. Orar por ela, querer o bem dela, abençoar ela de forma intencional. Filhos, vocês precisam ser intencionais com os seus pais. Tem muita gente que está esperando o outro agir. Não espere o outro agir. Não espere o outro pedir perdão. Não espere o outro se arrepender. Vá até ele, estenda as mãos, dê o primeiro passo. Você não tem certeza. Você não tem a ideia, nem a dimensão, quanto um eu te amo tem o poder de curar, quanto um abraço tem um poder revelador da graça de Deus, quanto que olhar nos olhos de uma pessoa e estender as mãos, abraçar e dizer, eu me importo, tem importância na vida da pessoa. Eu quero dizer que este é o maior mistério da integridade, é estender as mãos, é mostrar o coração e não sua aparência. O Senhor Jesus chama você hoje a mostrar o teu coração ao seu irmão, a intenção que você faz, a bondade que você faz. Ei, não esconda a sua bondade. Apresente a sua bondade aos outros, estenda as mãos. Ei, é necessário que a igreja tenha essa postura de integridade. Nós precisamos caminhar a segunda milha com quem precisa. Nós precisamos servir o irmão que está com fome, matar a sede de quem está com sede. Nós precisamos estender a mão àquele que está se afogando no pecado. A igreja é um lugar de integridade. É um lugar onde eu preciso parecer com Deus. Eu preciso aparecer com Jesus Cristo, porque senão não é igreja. Então nós temos que parar de querer ouvir uma palavra de autoajuda. Não, hoje o Senhor quer trazer uma ajuda do céu, e ela virá numa forma de integridade. Amém, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Jó era próximo sim, mas era mais do que próspero, ele era confiável aos olhos do Senhor. Ei, não tem problema ser próspero não, querido. Você pode ser próspero, amém? Essa igreja aqui vai ser uma igreja próspera. Levanta as suas mãos aí. Eu já profetizo que você, a sua casa, a sua família vai ser próspera sobre a face da terra. Não vai ter que pedir emprestado, amém? Deus vai prosperar o seu caminho, a sua vida, o seu casamento e a sua família. Em nome de Jesus, fecha a mão, põe no coração. Assim era a sua vida, em nome de Jesus. Jó era próspero sim, mas ele era confiável, querido. Tem muita gente que é próximo, mas não é confiável. O dinheiro vem e passa a ser o Deus na vida dele. Jó era próximo, mas era confiável aos olhos de Deus. Não era apenas um pai, ele era um sacerdote dentro da sua casa. Você vê que Jó é um modelo de pai. Ele fazia sacrifício ao Senhor, apresentava sacrifício ao Senhor antes dos seus filhos pecarem, por zelo. Ei, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, você precisa seguir o exemplo de Jó na sua casa. Você precisa ser um modelo, o sacerdote, o que chama para orar, o que chama para ler a Bíblia, o que aponta a direção da igreja. Ei, homem, em nome de Jesus, nós não podemos perder essa noção de sacerdote. É nós que apresentamos a nossa esposa e os nossos filhos o como seguir ao Senhor. Eu tenho que ser um modelo de sacerdote. E o modelo é alto, porque o modelo é de Jesus Cristo. Eu preciso ser um sacerdote como Jesus Cristo foi para a igreja. E esse é o chamado. Nós vemos aqui que Jó não era apenas um pai, era um sacerdote dentro da casa, dentro da sua família, na vida dos seus filhos. Não era apenas moral, ele era um homem devoto. Ele não mostrava, viu, pastor Lelei, uma moral para fora. Ele era devoto, porque o próprio Deus via o coração de Jó e o elogiava. Você imagina o nível de intimidade, o nível de entrega desse homem, que o próprio Deus olha, esse homem é reto, esse homem é justo, esse homem é bom, esse homem desvia do mal.
Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração, querido. Integridade é ser inteiro num mundo de metades. Esse mundo é um mundo de metades. É um mundo onde nada é sério, é muitas verdades, é muitas influências, é muitos golpes de vista. Enquanto as Escrituras Sagradas dizem que somente há uma verdade. E a verdade é a palavra de Deus. O manual de fé e de prática e que deve transformar a nossa vida. Nós cremos numa verdade. Nós acreditamos em um absoluto Salvador. Jesus Cristo, também chamado de Yeshua, o Yamashia, ungido de Deus. Amém? Aquele que esteve entre nós, que morreu por nós, que esteve morto, mas hoje está vivo para nossa alegria e um dia irá voltar. É nisso que nós cremos, em uma verdade absoluta. Nós não filosofamos isso. Não há margem de erro para isso. Não há desvio padrão para isso. Nós acreditamos no que Ele é. Essa é a base da fé, querido, em nome do Senhor Jesus. E viver sem duplicidade, sem duplicar de perfis, é ter um só coração, mesmo sob pressão. Quantas pessoas estão duplicando seus perfis, né? Ele é uma coisa para uma pessoa e é outra bem diferente para outras pessoas. Quantas pessoas se apresentam de um jeito, mas quem conhece sabe que ele não é aquilo. E o Senhor te chama para a integridade. Te chama para consertar isso e viver na luz. O jeito que você é na sua casa, você precisa ser na casa de Deus. O jeito que você é na casa de Deus, você precisa ser no seu trabalho. E assim sucessivamente. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração. Segundo ponto, nós queremos trabalhar aqui essa noite. O segundo ponto, nós vamos trabalhar nesse sermão. A integridade é o que você faz pelos outros quando você não precisa. Eita! Quando Jó descreve sua vida antes das perdas, ele não fala de conquistas, ele fala de compaixão. Ele recorda como usava sua força para os fracos, sua influência para os esquecidos, sua posição para os desprotegidos. Você vê aqui que o coração de Jó era a coisa mais linda que existia. Ele se compadecia do que tinha fome. Ele sentia a dor dos outros. Ele era empático. E empático aqui é realmente se colocar no lugar do outro. Ei, querido, olha para cá. Qual foi a última vez que você se colocou no lugar do outro? Pai, você já se colocou no lugar do seu filho, no seu relacionamento? É importante, porque eu tenho tentado fazer isso. Eu tenho filhos, filhas. E cada dia que passa, eu tenho tentado me colocar no lugar delas, do Paulo Pedro, da minha esposa. Porque a tendência é você ir para um lugar onde tudo é sobre você. Tudo é sobre os seus interesses, tudo é sobre aquilo que você sofre, que você sente, né? E esquece que existe uma outra pessoa do outro lado da comunicação, que você não vive sozinho. Você compartilha a sua vida com alguém. Então, você já parou para pensar? Você já se colocou no lugar do outro? Como é que seu esposo está te sentindo hoje? Você sabe o que tem sentido? Como é que está a saúde dele? Como é que estão as emoções do seu esposo? Ei, esposo, como é que a sua esposa está? Sabe o que está acontecendo com ela? Ela está bem? Ela está se sentindo amada, cuidada? Ei, pais, como seus filhos estão? Quanto tempo ele tem passado na frente das telas? O que ele tem feito? Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros, meus irmãos. Eu fui militar 31 anos no Brasil, no estado de Goiás. E eu nunca vou esquecer um fato. Faz hoje 9 anos exatamente. E tinha um sargento que trabalhava comigo, eu era tenente na época. E ele trabalhava dobrado, ele fazia hora extra, a mulher trabalhava dobrado, era professora, fazia hora extra. E no final de semana eles arrumavam trabalho para fazer. Né? Eles tinham carga horária da América morando no Brasil. Ele ficava o tempo inteiro trabalhando e quando você ia falar com ele, ele falava assim, não, tenente, é o seguinte, eu tenho que fazer quando eu sou novo, quando eu for velho eu não consigo fazer mais. Eu falei, mas você tem só um filho. Não, mas agora eu moro num sobrado, eu ando num carro bom, novo, eu agora ponho ele num colégio particular, eu e minha esposa fazemos uma viagem na praia por ano, tudo isso que ele quer. E eu perguntei para ele um dia,
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já perguntou para ele se é isso que ele quer? Ele, já vem com essas filosofias de igreja. E passou. Passou alguns meses, né, quase um ano. E aí, um dia de manhã, nós entramos de serviço do 1º Batalhão lá em Goiânia. Ele vê um negócio e corre em mim. Tenente, eu pus um subtenente para receber a parada e falei, o que foi? Olha o que meu filho postou. O menino colocou no status, aquele que fica no telefone, uma foto com a arma dele, uma arma que ficava em casa. E ele colocou a arma dele aqui e disse, pai, perdoa. Pede para minha mãe me perdoar. Tudo o que eu queria era atenção. Nós corremos para lá. Nós deslocamos quase 30 quilômetros em menos de 8 minutos. Voamos. Na hora que nós chegamos lá, o menino tinha acabado de dar um tiro na cabeça. E chegamos lá e eu não consigo esquecer a dor daquele pai. E depois de um tempo do luto, ele me contou, o tenente, eu estava em casa, conversei com a minha esposa, ele chegou mais cedo da escola, a minha mulher estava fazendo a comida para ir para o segundo trabalho, porque ela trabalhava em 2 empregos. Ele falou para ele, mamãe, qual que é o motivo que vale a pena viver? Ela disse, ai menino, você não vê que eu estou ocupado, tenho que trabalhar, não vem com essas besteiras de negócio, tal. E aí ele chega à noite, ele faz uma coisa que nunca fez para o pai, ele foi lá abrir o portão para o pai, ele abriu o portão para o pai estacionar o carro. Quando ele estaciona, o pai chega cansado do trabalho, fazendo hora extra na polícia. E ele fala, pai, vou fazer uma pergunta, pode fazer, meu filho? O que vale a pena viver? E o pai fala, meu filho, nossa, não vem com uma pergunta dessa aí não, eu estou tão cansado. Eu vou dormir, depois a gente conversa sobre isso. Só que não houve um outro momento para conversar sobre isso. Ei, não coloque desculpa no cansaço, não coloque desculpa no trabalho, não coloque desculpa na sua ambição, não coloque desculpa não, dê nome às coisas. Dê nome às coisas. Você se coloca no lugar das pessoas da sua casa? Tem que se colocar no lugar nos comportamentos, querido. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Você tem que se colocar no lugar do outro, sentido a dor do outro, vindo à vista com o olhar do outro. Experimenta fazer isso. Você vai entender o que é viver de forma íntegra, se colocar no lugar do outro. Jó se colocava no lugar do outro. Por isso que ele é um modelo de integridade. Integridade é isso, que dá nome às coisas. Dá nome às coisas. É falar a verdade, nós precisamos falar a verdade daquilo que nós erramos. Uma das coisas que eu tenho exercitado esse ano é falar a verdade daquilo que eu sou. Sabe o que é horrível? Quando a gente começa a colocar no lugar do outro e falar as verdades, normalmente nós não gostamos de ouvir o que nós falamos. E quando nós olhamos com verdade para dentro de nós, você vai ver que não tem nada de bom. O que tem de bom em você é Cristo que te deu. Você vai ver que tem muita coisa errada e nós ficamos aqui buscando, filosofando, trabalhando, tentando achar aqui, inventar a roda e esquecemos que as coisas mais importantes na vida do homem, na vida de uma mulher, na vida de uma família é relacionamento. Você vai perceber que a coisa mais importante é um olhar, é a saudade implacável de pessoas que você poderia fazer e por causa da nossa omissão, não fazemos. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. Chega um tempo de ouvir mais e falar menos. Um tempo de abraçar mais e de se distanciar menos. Chega um tempo de viver a integridade como Jó, querido. Não só ficar falando o que é, mostrando o que tem, não, sendo na vida das pessoas, sendo íntimo nos relacionamentos, sendo verdadeiro nas palavras e realmente se preocupando com aquilo que importa, aquilo que é prioridade. O que é prioridade para você, querido? Se eu pudesse transmitir o seu pensamento agora no telão, o que tem sido prioridade para você? Você consegue numerar 3 prioridades? E não vem com falsidade para Deus, não. Porque Deus vê, Deus viu Jó e Deus está vendo você. Quais são as suas prioridades? O que te move? O que te faz levantar de dia? O que te faz trabalhar? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração. No versículo 15, 16, Jó vai dizer, eu era olhos para os cegos,
paz dos necessitados. No versículo 12 ele vai dizer, eu livrava o pobre que clamava. Integridade aqui é altruísmo ativo. Jó não se limitava a não fazer o mal. Jó fazia o bem. Tem muita gente que se conforma fazendo, pastor, eu não faço o mal. Mas eu queria te perguntar, você faz o bem? Não é suficiente não fazer o mal. É necessário fazer o... Você faz o bem? É muito importante. Nós não podemos andar no ano de 2026, projetar o ano de 2026, aprendendo esse princípio de integridade, sabendo isso. Não adianta só não fazer o mal. Você precisa fazer o bem, porque essa é a vontade de Deus. Tem feito bem, querido? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração. E esse é o teste, o que você faz quando ninguém espera que você faça. Você ajuda mesmo quando não há recompensa? Você socorre mesmo quando é desconfortável? Você se importa mesmo quando ninguém mais se importa? Nós precisamos responder essas perguntas. Eu me importo mesmo? Eu me importo? Eu me importo com meu cônjuge? Eu me importo pelos meus filhos? De verdade? Importando mesmo? Cara, isso é muito importante para a gente definir cristianismo aqui. E cristianismo é uma religião aonde nós nos importamos. Você se importa? O ano que vem, você vai se importar mais? Quem vai se importar mais com o próximo? Quem vai se importar mais em fazer o bem? Quem que vai entrar com o ano que vem próspero e abençoado, porque vai se colocar no lugar do outro, vai ser mais íntegro, vai servir mais, vai reclamar menos, vai buscar mais coisas boas, vai buscar coisas que realmente alegram o seu coração. Você vai fazer isso ano que vem, querido? Aleluia. Então tenho certeza que você vai ser próspero e abençoado. Quem exerce integridade, com certeza será próspero e abençoado no ano de 2026, em nome de Jesus, né? Muito de nós desejamos ser bons, mas sem custo, não é? Tem um exemplo aqui que é muito interessante. Eu conheci um rapaz, uma vez que foi na casa de recuperação, e deu um testemunho. Eu e a Sara ficamos à frente da casa de recuperação 15 anos no Brasil. E a gente recebia muitos empresários, e deu um testemunho lá, e foi tão forte, viu, Dalton? Ele disse que, pastor, pensa num dia que você está ruim. Um dia que está tudo dando errado. Todo mundo está te irritando. Todo mundo te irrita. Quem já teve um dia assim? E tudo é errado. Chega o pneu está furado. Chegou atrasado. Toma uma bronca. Sofre uma injustiça. Tem uma dor de cabeça. O time perde para o Flamengo. Tem dia que é dia terrível, né? Tem dia que não é legal, não. E esse empresário que muito rico lá em Brasília estava tendo um dia daqueles, que tudo estava dando errado. E ele entra na sua Mercedes lá de 600 mil reais e está andando ali na Estrutural de Brasília. Quem conhece Brasília aqui? Sabe, a Estrutural de Brasília. Ele passou na Estrutural de Brasília, na Mercedes, e quando ele para na Mercedes ali, vem um menino. Ele tinha acabado de lavar a Mercedes, menino com a chinelinha havaiana amarela. Acho que ninguém aqui usa chinela havaiana amarela, não, né? Nunca usou, não, né? Só eu que usei amarela e azul, amém? Preta. Ainda por um negocinho de baixo, quando atravessava aqui com fé, ficava plec, 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 parecendo uma gueixa, né? Quando eu ia andar no negócio aqui, porque punha um negocinho de metal para economizar a sandália havaiana. E vem um molequinho lá com uma chinelinha amarela, com as amarelinhas aqui, com a caixa. E ele vai, adivinha, o cara acabou de lavar o carro, a Mercedona, 600, preta, e ele vem com a mão e bate aonde? No vidro do carro. Pá! Deixa digital e Aí o cara vai e abre. Que foi, menino? Ele fala, tio, eu queria te vender aqui uma manga. É quando o cara olha, uma manga verde, aquelas que pega lá naquela praça mesmo, uma mangona daquela, cheia de nódia, né? Queria te vender uma manga, está perto do Natal. Eu queria comprar uns presentes aqui de Natal, já vendi 2 mangas, e eu sobrei essa manga aqui. E ele vomitou. Ah, menino, você não sabe qual que foi meu dia, tal, você sujou a porta do meu carro, tudo que eu fiz, e pá, briguei com a minha mulher, e tudo dando errado, e tal, e brigou com o menino. E o menino vai, esperando ele aqui. E que ele para de brigar, ele fala assim, tio,
toma essa manga, não vou te cobrar não, é um presente para você. E ele pegou a manga e pôs no carro e acelerou. A hora que ele anda um pouquinho, uma hora o Espírito Santo te toca, querido. Uma hora a ficha cai. Uma hora o Espírito Santo te pega de jeito. Uma hora a consciência vem. Uma hora você bate de frente com a sua humanidade. Uma hora você vê sua intolerância. Uma hora vê para onde você está indo. Uma hora o Senhor te mostra quem você é. Ele andou assim uns 200 metros ali e parou. A hora que ele olha para a manga e vê o menino lá sem camisa, no Natal, ele disse que não conseguiu parar de chorar. Ele começou a chorar. Júlio começou a chorar. E ele disse, Senhor, eu tenho tudo. E eu não dei um aperto de mão, um sorriso para esse menino. Esse menino não tem nada. E a manga dele do lanche ele me deu. O que está acontecendo? Aonde que eu me tornei esse ser humano? Aonde eu perdi minha integridade? Aonde que eu parei de preocupar com o outro? Quando foi que eu deixei de realmente ser verdadeiro e bom com as pessoas? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão ligado em ter e deixei de ser? Aquele homem voltou lá, pegou o menino, pôs dentro do carro e disse, filho, vem cá. Parou na loja de Brasília e falou assim, dê todos os brinquedos que esse menino quiser. Compra a roupa. Eu quero te levar na sua casa agora. Vamos comprar uma árvore de Natal. Foi lá e montou uma árvore de Natal para os filhos. E disse, para amanhã, parte com isso, eu sou muito rico. Meu dinheiro nunca serviu para nada, mas hoje vai servir para alguma coisa. Pode pôr esses meninos para estudar, porque eu e minha ONG vai pagar. Eu nunca fui bom, mas hoje, intencionalmente, eu quero fazer a diferença. Esse empresário hoje é o responsável para a maior ONG de doação do Distrito Federal. Sabe por quê? Porque um dia a ficha cai, querido. Um dia o Espírito Santo toca. Um dia ele mexe com as suas estruturas e te apresenta. E te apresenta quem é Jesus de verdade. Não é um Jesus de discurso, não é um Jesus de narrativa, não é Jesus de fala bonita, é um Jesus que muda, que transforma e que transforma vidas e que muda relacionamentos. É isso que eu pretendo que você queira esse ano. É isso que a igreja Emanuel pretende que você queira este ano. Ser íntimo nas suas relações, humano. Já pensou ser humano? Já pensou ser humano? Ei, tem tanta gente sofrendo nessa cidade aqui, queridos. Tanta gente sofrendo, passando dificuldade, e nós tão preocupados com o nosso umbigo. Reclamando que temos para comer em casa. Reclamando do nosso carro. Reclamando das nossas pernas. Ei, vai perguntar para quem não tem pernas o valor de uma perna. Vai perguntar para quem é mudo o valor de falar. Vai perguntar para quem é cego o valor de enxergar. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Por que nós paramos de ser bons? Por que nós paramos de importar, querido? Essa é a essência do cristianismo. Era quem Jesus era. Nós precisamos ser e fazer o que Jesus fazia e era. Nós precisamos ser isso, querido. Eu cheguei recentemente aqui. Não falo o inglês, estou estudando. Entendo um pouco o espanhol, mas não falo tão corretamente. Às vezes eu falo com a Deise ali. Ela fica me olhando assim, sorria, gentil, né? Eu não sei nada que esse cara está falando. Falou em braille aqui, em russo, italiano, misturei tudo, né? Tentei falar tudo, menos né, falar o idioma. E meu menino estudando, joga futebol numa escola aqui equatoriana. E um dos jogadores lá, coleguinha dele, Nicolas, de 9 anos, perdeu a mãe por câncer. Ela faleceu. Eu cheguei lá, tranquilão, levando a minha cadeirinha de sentar, assistir o jogo. Estou ali. Na hora que eu sento, o coach e o pai do menino atravessam o campo, vai na minha direção, né? Eu levanto para pastor, quero te falar, todas as mães aqui, as crianças e os pais estão precisando
de uma oração, de um consolo. Nós perdemos um da nossa comunidade. E eu queria saber se o senhor aceita orar por nós aqui. Fizeram uma roda de mais de 50 pessoas. E em português, eu orei naquele dia. E o Senhor derramou a graça naquele lugar, a bênção, o favor. Deus quer te usar, filho. Deus quer usar a tua integridade. Você não pode ficar parado, não. Deus quer te usar. Deus quer abençoar outras pessoas por intermédio de você. Escute isso. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Jesus, quando bem apresentado, ele é irresistível. Em nome de Jesus. E o último ponto, encerrando. A integridade é uma voz que ecoa mesmo quando nós calamos. Lá no versículo 11, o texto vai dizer: os ouvidos que me ouviam me chamavam de feliz. Jó não promovia sua imagem, sua vida falava. Ele não precisava de autopromover, sua integridade tinha voz. Ele era lembrado não por slogans, mas por ações, pelos órfãos que ele protegeu, pelos injustiçados que ele defendeu, pelos famintos que ele alimentou. Quando tudo se calou, as festas, os filhos dos bens, a integridade de Jó ainda falava. Porque a integridade se torna memória, marca, legado. Você já pensou como as pessoas vão falar de você em 2026? Já parou para pensar como que as pessoas falarão de você em 2026? Pois eu pensei, meus irmãos. Eu tenho pensado. Eu tenho pedido, viu, Sanlai? Que o Senhor fale de nós. Fale, aquela igreja ali, o pessoal tem feito um grande esforço para ajudar os necessitados. Ele tem feito um grande esforço para evangelizar. Ele tem fazendo um grande esforço para discipular. Tem feito um grande esforço para abençoar os casais. Tem feito um grande esforço para batizar aqueles que precisam. Tem feito um grande esforço para mudar a vida das pessoas. Porque é para isso que nós prestamos, meu irmão. Se nós não prestamos para ajudar o próximo, para que nós prestamos? Se eu não sirvo para servir, para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Que o Espírito Santo fale com você e que 2026, projetando esse princípio de integridade, você seja como Jó. Que você tenha a reputação de Jó. Que você seja diferente, que o seu coração esteja aberto. E que o Espírito Santo de Deus trabalhe a sua integridade. Que você seja uma pessoa inteira e não metade. Amém? E como esse empresário aí, às vezes o que está faltando na sua vida, meu irmão, é um menino te dar uma caixa com a manga para você cair a ficha e lembrar e agradecer tudo que você tem. Talvez o que você está precisando aí é olhar para quem tem muito menos que você e estar sorrindo. Talvez era a hora de você começar a ver os olhos por outra direção. Tem saúde, está sobre os pés, o Senhor tem cuidado de você, seus filhos são uma bênção, o Senhor tem cuidado de nós. É por isso que nós estamos o quê? Contentes. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, como foi difícil para mim, Senhor, preparar esse sermão sobre integridade. Porque quando nós vemos a integridade de Jó, isso confronta a nossa integridade. Quando nós olhamos para Jesus, isso confronta quem nós somos. Pai, nós precisamos mesmo ser confrontados, nós precisamos mesmo melhorar, nós precisamos mesmo, Pai, encontrar uma forma de ser mais parecido com Jesus, de ter, Pai, uma integridade, a ponto, meu Deus, de não preocupar com quem está olhando, não preocupar com o outro que vai me avaliar, não preocupar com isso, mas fazer aquilo que Jesus faria. E que em nome de Jesus a nossa vida seja íntegra, reta, temente ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que se hoje for o dia que o Senhor volte, que o Senhor escolha arrebatar a igreja, nos levar para a Tua presença. Pai, que o Senhor nos pegue hoje, orando, clamando,
fazendo aquilo que nós devemos fazer como igreja, sendo crentes verdadeiros, genuínos, que o Senhor nos pegue aqui na igreja fazendo o bem, praticando a obra do Senhor, caminhando com Jesus, se desviando do mal, não andando no conselho dos ímpios, mas andando em justiça, em retidão, ajudando os pobres, as viúvas, aqueles que têm frio, que têm medo, que têm fome. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos faça pessoas relevantes em 2026, nos ensina o princípio da integridade, nos faça, Pai, ser parecido com o Senhor em 2026. Pai, nós queremos ser homens e mulheres que temem somente ao Senhor, que andam em justiça, que andam em igualdade, que respeitam o irmão, que levantam o necessitado, que ama as pessoas. Ei, chorecam terebalás, recam techou Elohim de Manai. Que essa seja a nossa verdade e que esse princípio esteja em nossos corações, que nós possamos ser mais parecidos com Jesus e menos parecidos com o mundo, e que cada dia as pessoas vejam Jesus em nossas vidas e queiram esse Jesus. Que nós possamos ser a Bíblia que as pessoas leem, e que nós possamos ser íntegros, retos, tementes a Deus, e que nós possamos desviar do mal, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Espírito Santo, ministra isso no coração dos teus filhos. Ministra isso, Senhor. Que nós possamos sair melhor do que entramos. Que nós possamos sair com mais do que nós entramos hoje. Que nós possamos sair daqui abençoados. Quero te convidar a ficar sobre os pés. E eu quero te convidar agora, com essa percepção do princípio de integridade, a adorar conosco. Adore conosco essa canção.